minha história no cinema, cara, eu fiz um filme chamado Mato Sem Cachorro, mas eu fui só de ator convidado. Ah, tá, eu não vi esse filme eu fui de ator convidado, fiz com a Malu, com o Pedro, os caras muito gente boa, velho. Tá. Foi uma equipe muito gente boa mesmo. Me convidaram, eu fui ator convidado do filme. E sugeri umas piadas. O diretor falava pra mim, pô, eu queria umas piadas aqui, você não põe? Então, só pra você ou pra todo mundo. Pra todo mundo. Tem várias piadas no filme que eu coloquei, mas Caralho. mas não. Ele até foi gentil e acreditou. No início do filme aparece que eu tenho colaboração no roteiro. Eu já tive que fazer isso uma vez também, que tinha um filme que não tava funcionando de animação. É. E eu tinha que ficar colocando piada em tudo, de minhocas lá e tal. Tem várias piadinhas minhas lá no filme lá. Que do caralho. E aí eu peguei, o Fabrício me mandou, eu não conhecia ele. Ele que era o diretor desse filme ou não? Não, esse foi o Pedro, né? Ah, tá. Mas o Fabrício, a gente tinha feito um clipe com ele, não era aquele clipe dos policiais? Isso. Como que eu conheci ele? Ele me mandou um e-mail uma vez falando que viu meu livro e queria transformar em filme. Se eu não vendia os direitos, do como se tornar o pior aluno da escola. Tá. Aí eu nunca tinha pensado em transformar aquele livro em filme. Ele não tem formato, né? Não, é um de manual, roteiro, não é uma história, é um manual. Mas aí ele me contou que ele tinha uma ideia, ele queria fazer um Karate Kid do bullying. Eu falei, é legal, essa tag é legal. Aí eu falei pra ele, como eu sempre quis fazer cinema, eu falei pra ele, eu não vou vender os direitos do meu livro, mas a gente faz um acordo. Você deixa eu trabalhar no filme, escrevendo, aprendendo, e eu cedo os direitos pra você fazer e fizemos um acordo. Então, eu respeitei muito ele como diretor, porque a ideia... Eu até ganhei, a gente ganhou o prêmio lá no Risadaria de melhor filme, e eu dei pra ele o troféu, porque a ideia de transformar o livro em filme veio dele. Então, eu meio que me submeti totalmente à visão dele. Eu teria feito muitas coisas diferentes se fosse minha ideia original transformar o livro em filme. Entendi. Eu teria feito algumas coisas que eu julgo que eu teria ido para um outro lado, eu teria feito mais piada, não teria... eu teria menos medo de fazer piada e eu arriscaria mais, em muito mais piada. Mas eu acho que ficou um puta filme, com uma boa personalidade, ou como se tornar o pior aluno da escola. Tecnicamente ele é muito bom, cara. Cena de perseguição. O Fabrício é bom. E aí terminou... Aí ele fez o filme dele, e eu trabalhei basicamente pra ele. Foi uma acordo. A relação não era de você como produtor e metendo o dedo nas coisas. Na real, cara, no fim das contas lá, quando as coisas falhavam, eu fazia o que tinha que fazer. Eu vi que você fazia até desenho do caderninho. Quando aparece o caderno no filme, aí eu que desenhei. Quando as coisas lá, a produção não dava... Eu ia lá, eu tentava apagar uns incêndios, junto com algumas outras pessoas, estava o tempo todo tentando fazer isso. Mas aí saiu o filme, e naquele filme, basicamente, eu respeitei a visão do Fabrício, porque a ideia foi dele, e eu aprendi bastante fazendo, escrevi o roteiro, e aí foi legal, acabou que ele me chamou para participar como ator, aí eu participei. Aí terminou, eu tive uma ideia, que eu queria fazer um outro filme mais independente, e eu entendi o seguinte... Mais barato, você pensou ou não? Mais barato, mas com mais personalidade, com uma personalidade que permitisse ter uma visibilidade internacional. Porque entendi. eu posso dizer que tudo isso dos Exterminadores do Além é visão minha, de fato. Essa cara sangrenta e... A ideia de fazer isso pelo seguinte, aí eu chamei o Fabrício, a gente foi almoçar, e eu falei pra ele, é o seguinte, cara... Esse filme aqui é visão minha. Qual que é a minha visão? Eu quero fazer um terror com comédia. Por quê? Filme de comédia brasileira, filme de comédia não viaja. Mas terror viaja. Ninguém quer saber se o terror é da Coreia, se o terror é da Noruega. Cara, tem terror pra caralho, se é mexicano, né? Se é legal, o pessoal vê. Então eu falei pra ele, então eu vou fazer uma coisa de terror. Porque tem muito festival de terror. Eu vou fazer um filme que se passa o tempo todo... Com o pior aluno da escola, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi que locação, se você souber trabalhar bastante tempo em uma locação, você economiza muito. Pra caralho. Então eu pensei no filme inteiro dos Exterminadores do Além contra a loira do banheiro. Dentro de uma escola. Dentro de uma escola. Vou trazer a loira do banheiro com elemento pop. Vou trazer eu, Murilo, Léo, que nós somos amigos e tem química. Já tem os personagens lá. Por exemplo, no Pior Aluno da Escola, se fosse meu filme, eu teria enchido de comediante o filme. Eu lembro que você falou que... Não, eu adoraria. Eu teria feito assim, os professores todos comediantes. Eu não teria problema em fazer um filme cheio de comediante. Mas ele queria dar uma sustentação com o ator? Qual é a ideia dele? Não, mas... enfim, ele quis escolher os atores que ele quis, a visão dele. Eu me submeti, respeitei, e ficou um resultado bem legal. E aí...
quando foi no Exterminador do Além, eu trouxe essa visão. Falei, ó, eu quero fazer um terror com comédia, porque o terror viaja. A gente vai poder inscrever em vários festivais. Eu vou fazer a Loira do Banheiro, porque é elemento pop. Vou fazer assim, a assim, Loira do Banheiro é daqui do Brasil? É do Brasil. Não, é do Brasil. Ah, é, cara? Mas aí a gente lançou, deu certo minha estratégia. A gente lançou internacionalmente. E aí a gente deu um migué que é a Bloody Mary. Ah, tá. Quando é internacional é Bloody Mary. Entendi. Mas aqui é a Loira do Banheiro. Então lá fora, o filme teve um lançamento lá fora e tá até hoje, cara. Até Ontem hoje. eu vi fã do Japão fazendo arte e postando no Instagram do filme. Cara, eu vi. O filme ganhou prêmio, ele concorreu em festivais no mundo todo. Ele ganhou, acho que ele ganhou prêmio no México, Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra, Japão. Ele passou. Ele tá em DVD hoje. Tá. Nos Estados Unidos. Ele não tem o DVD dos Exterminadores do Além no Brasil. Mas tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem no Japão, tem na França. Tem o DVD em francês. Já assistiu dublado tem eu dublado em francês, tem eu dublado em espanhol. Caralho, eu quero ver isso. Não dá pra... Você só pode comprar se for internacional. No Brasil não tem. Você tem algum desses aí? Eu tenho só o inglês. E no Netflix tem em espanhol, porque tá no Netflix da América Latina. Entendi. E aí, cara, foi isso. Você curtiu mais esse resultado do que do outro, como filme, como produto final? Ele tá mais próximo do que eu imaginei que seria. E é mais próximo do que eu fazia. Se você pegar quando eu era moleque em Santo André, meu pai me deu uma câmera usada. Meu sonho era fazer cinema. Meu pai comprou uma câmera usada. Esse vídeo aí você colocou em algum Na grupo? 25 de março eu fazia filme, cara. Eu dirigia assim, eu fazia tudo na sequência, eu fazia os planos bonitinho. Eu punha o gravador do lado a música do lado da câmera. Sei. E ligava, aí acabou tensão. Aí eu desligava, porque eu não tinha como editar. Fazia tudo na hora, velho. Tipo os caras do Feira da Fruta lá. Você editava no próprio videocassete? Editava no próprio videocassete. Mano, que difícil isso. Filmava tudo, criava a história, dirigia. Você colocava isso onde? Ou não colocava? Cara, aí, quando eu fiz o primeiro filme, chamava Morte na Rua Sevilha, que foi a rua que eu morava. Porque você é de Santo André, Sou de Santo André, de São Bernardo. do Parque das Nações. Aí uma Rua Sevilha é uma viela. Aí quando ficou pronto, eu gravei uma madrugada lá na minha casa. Lá. Chamou os amigos. Gravamos. Quando ficou pronto, aí eu falei, vamos fazer uma premiere. Aí nós fomos na casa do Rogerinho, lá no bairro vizinho, lá, do Rogerinho Baceto, da Gaviões da Fiel. Aí nós pusemos um tapete vermelho na rua, estouramos pipoca. Porra! E fizemos, e veio todo mundo, veio vários amigos assistir, veio parente assistir. Foi bom, legal, velho. Mas quanto tempo tinha de filme? Acho que uns 15 minutos. Porra! E aí, você tinha quantos anos? Eu tinha uns... Não, eu tinha uns... Meu pai já tinha morrido, então eu tinha uns 18. 18? Você perdeu o pai com que idade? Com uns 17. E do que foi? De infarto. Caralho. Perdi de infarto. E aí a gente fez a premiere. E aí eu fiz um fim assim que tinha uma surpresa no final. E foi mó legal. Quando eu entro no final, todo mundo... e era de terror. E tinha um negocinho depois que terminava, é isso? Não, tinha uma surpresa pra revelar quem era o assassino. Tá. Aí todo mundo pirou. Aí começaram a falar, tem que fazer o 2. Eu quero estar no 2. Aí começaram... Aí eu fiz o 2, a Morte na Rua Tabasca, que aí foi na rua do meu amigo, no Parque Novo Oratório. Aí depois fiz o Ninja Man, aí toda... Eu acho que eu vi esse Ninja Man, Aí eu fazia vários. Teve uma época de comunidade que esses vídeos rodavam. Assim.